Isaías 40, versículos 12 a 31. Presta atenção. Diz assim a palavra de Deus: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro ensinou? Com quem tomou ele conselho, para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, e lhe ensinou sabedoria, e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para sentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam. Quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Irmãos queridos, a partir desse texto de Isaías, nós seremos desafiados a percebermos um pouco mais acerca de Jesus em nossa caminhada. O tema dessa noite, o grande Deus, o motivo da nossa adoração. O profeta Isaías, esse livro, ele tem recebido alguns nomes. Ele tem sido chamado de o livro da salvação, porque esse livro faz muitas referências ao Salvador. Esse livro também é chamado de o quinto evangelho. É como se fosse um dos evangelhos.
e também é conhecido como a Pequena Bíblia. Algumas divisões há que foram propostas para esse livro. Uma delas é que o livro se divida em duas partes. A primeira delas contendo os primeiros 39 capítulos. Nos faz pensar no Antigo Testamento, 39 livros. A segunda parte, 27 capítulos. Nos faz pensar no Novo Testamento, 27 livros. 66 capítulos tem o livro de Isaías. 66 livros se compõem a Escritura Sagrada. Então muitos têm chamado Isaías de a Pequena Bíblia. E a partir do capítulo 40, então alguns fazem uma divisão em 3 partes. E a terceira parte começa no capítulo 40, onde o profeta começa a falar acerca do servo do Senhor. Ele está falando do Messias. Ele está falando acerca de Jesus. E esse texto que nós lemos, irmãos, tão precioso, é uma descrição magnífica do nosso Redentor. É uma descrição de Jesus, que nós não podemos perder de maneira alguma, da sua grandeza, a sua majestade, o seu poder, a sua capacidade, para ser o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Será porventura que seja essa noite uma das noites da nossa vida em que nós precisemos muito de um refúgio? Porque muitas noites há que nós precisamos de um refúgio. Seria porventura essa noite, a noite em que nós estamos mais necessitados de uma fortaleza para resistirmos aos golpes terríveis da vida? A vida não é fácil, e a vida não é fácil por causa do pecado. Golpes o tempo inteiro, golpes no casamento, na criação dos filhos, no relacionamento com os pais, no namoro, nos estudos e até mesmo na caminhada cristã. Golpes que nós estamos sujeitos a todo instante. Aí de repente, Portolina, você lê esse texto que fala de Jesus, e a Bíblia vem à nossa lembrança aquilo que é dito acerca de Jesus. E é incrível, quando nós paramos para imaginar o Jesus infante, menino, nos seus primeiros dias, nascido em Belém, enfaixado em panos, colocado numa manjedoura, aquele bebê aparentemente tão frágil, tão desprotegido, é o Deus que Isaías está relatando para nós, o Deus que criou o universo, o Deus que espalha as estrelas do firmamento, o Deus que considera as ações como um vácuo, o Deus que olha para os príncipes da terra e vê neles uma nulidade só. É incrível quando paramos para pensar na grandeza do nosso Jesus, a grandeza do nosso Salvador, do nosso Senhor, a sua majestade. Então, meus irmãos, o maior problema da igreja, o maior problema dos crentes, ou seja, aqueles que dizem crer, não falo membro de igreja A, B, os crentes, aqueles que dizem crer, o nosso maior problema é que nós não paramos o suficiente para pensar e meditar na grandeza do nosso Deus. E nós não fazemos isso porque não temos conhecimento, porque não o conhecemos suficientemente. É por isso, meus irmãos, que a coisa mais importante da vida cristã é conhecer a Deus. O profeta Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aí eu pergunto, você conhece a Deus? Fábio Júnior, você conhece a Deus? Leniel, você conhece a Deus? Rodrigo, você conhece a Deus? Se conhece,
Porque anda cabisbaixo, desanimado, com a fé enfraquecida. Você conhece a Deus? Se conhece, porque anda tão cheio de dúvidas, porque tantas angústias tomam conta do seu coração. Você conhece a Deus? Então por que tantas noites mal dormidas? Por que você se sente tão fraco às vezes? Meus irmãos, Daniel, quando refletia sobre essa questão, o conhecimento de Deus, ele disse: o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Vamos falar juntos? O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. O que eu sei sobre Deus? Quem é esse Deus? Qual o tamanho do meu Deus? É importante, irmãos, que saibamos responder a essas questões, a fim de sairmos do estado de tristeza, esgotamento e derrota. Muitas vezes nós experimentamos isso: tristeza, esgotamento, derrota. Saímos desse estado, Meire, para uma vida abençoada, uma vida verdadeiramente feliz. Então, meus irmãos, olhando para esse texto, é como uma flor desabrochando. Isaías vai revelando aos nossos olhos, ao nosso coração e à nossa alma o véu que nos impede de ver a majestade de Deus, o véu que nos impede de ver o Deus a quem nós servimos. Ele pode ser rasgado esta noite, por meio da leitura desse texto, do estudo desse texto, da compreensão desse texto. A Bíblia fala de homens que enfrentaram grandes dramas, que passaram por muitas batalhas, que enfrentaram e derrubaram gigantes. E é claro que na lista desses homens, aquele que ocupa o primeiro lugar é Davi. Davi enfrentou um gigante e o venceu, porque o tamanho do gigante não impactou a ele tanto quanto o conhecimento que ele tinha do tamanho do seu Deus. E então, Eucilânio, quando ele sai para a batalha contra o gigante, ele fala para o gigante: tu vens contra mim com a espada e lança, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Então, meus irmãos, quais são os problemas que afligem o nosso coração? Que pecados nos incomodam e nos assediam? Quais adversidades parecem grandes demais para nós? Então, irmãos, conheçamos a grandeza, a majestade de Deus como Davi conhecia. E nós vamos conseguir lançar por terra os gigantes que nos cercam e nos assustam. Então nós temos lições importantes aqui. A primeira lição sobre a majestade de Deus é sobre a grandeza de Deus em relação às obras da criação. Então a primeira lição da majestade é sobre a grandeza de Deus em relação às obras da criação. O profeta Isaías, ele retrata a grandeza de Deus em relação a tudo que Deus criou. Então você pode olhar aí, olha o versículo de número 12. Olha o versículo 12, eu não vou ler. Olha o versículo 12. O nosso Deus mediu as águas dos oceanos, dos mares, dos rios, nas conchas de suas mãos. O nosso Deus pesou o pó da terra em balança de precisão. Olha agora o versículo 26. Olha aí, lê a sua Bíblia. Ou no seu tablet, ou no seu celular. Lê aí, o versículo 26. O profeta diz aqui que o seu Deus é aquele que faz sair o exército de estrelas, todas bem contadas, e por ser forte e grande poder quando a chama, e ele chama as estrelas pelo nome.
nenhuma delas vem a faltar. Volta um pouquinho, o versículo 22, olha o versículo 22 aí. Isso é grande demais. Nos diz aqui, Úrsula, que Deus enrola o céu como uma cortina. Então, irmãos, quando nós paramos para pensar, o que significa isso? Não há outra reação, a não ser de espanto, a não ser de admiração, de exultação, de louvor. Grande é o nosso Deus. A gente canta, grande é o nosso Deus. Qual o tamanho do universo? Se perguntarmos a um astrônomo, ele não vai responder com precisão. A maioria há de dizer que o universo está em crescimento, que o universo é infinito. Mas nós, pelas Escrituras, sabemos que não pode ser assim, porque infinitude é um atributo que pertence somente a Deus. O universo não é Deus. O universo é criatura de Deus. O universo tem um limite. Deus não tem limite. O nosso Deus criou o universo. O nosso Deus sustenta o universo. Deus é maior que o universo. O nosso Deus nos criou à sua imagem e semelhança. O universo foi feito, meus irmãos, para nós nos maravilharmos, para nós nos alegrarmos naquilo que Deus fez para nós. No Salmo 19, vocês conhecem bem, o salmista diz: um dia discursa outro, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Então, meu irmão, não tema, não se desespere. O Deus do universo é o nosso refúgio. Não tema, não se desespere. O Deus do universo é a nossa segurança. Mas não para aí. Nós precisamos conhecer mais de Deus. E os profetas nos trazem esse conhecimento. E a segunda lição que nos dá o profeta Isaías sobre a majestade do nosso Deus é a grandeza de Deus em relação ao seu próprio conhecimento. A grandeza de Deus em relação ao seu conhecimento. Leiam comigo os versículos 13 e 14. Vamos lá? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda e lhe ensinou sabedoria, e lhe mostrou o caminho do entendimento? Meus irmãos, essas mesmas perguntas são feitas hoje ainda. Quem criou Deus? Quem ensinou Deus? Quem passou para ele o conhecimento? Quem passou para ele o poder? E a resposta é: ninguém o instruiu. Porque ele é o conhecedor de todas as coisas. É dele que procede todo o conhecimento. É dele que procede toda a ciência. É dele que procede toda a informação. É dele que procede todo o poder. Então Deus conhece o meu e o seu coração. Deus sabe nesse momento o que está se passando na minha mente enquanto eu prego. E Deus sabe o que está se passando na sua mente enquanto você me ouve. Deus sabe das angústias da minha alma. Deus sabe das agruras do seu coração. Ele quer responder-nos todas essas questões. Não precisamos ficar no silêncio, meus irmãos, porque Deus quer falar. Então deixemos Deus sondar o nosso coração. E Ele vai nos responder por meio das obras da criação. E Ele vai nos responder por meio das obras da consciência. E Ele vai nos responder por meio da palavra. E Ele vai nos responder por meio de seu Filho Jesus. E por meio da palavra nós vamos ser satisfeitos todos os anseios do nosso coração. O profeta Isaías, ele também ensina sobre a grandeza de Deus em relação às nações, em relação aos príncipes. Os versículos 15 a 18, você pode olhar aí, os versículos 15 a 18, pode olhar com tranquilidade, os versículos 15 a 18.
o profeta Isaías, ele começa a mostrar a grandeza de Deus em relação às nações. Então pensa nos grandes impérios do passado: a Síria, o Egito, a Babilônia, o Império Medo-Persa, o Império Grego-Macedônio, o Império Romano. Pensemos agora nas potências mundiais de hoje: Estados Unidos, China, Irã, Israel, Alemanha, Inglaterra, França. Como ficam as grandes potências do passado, as grandes nações de hoje, em relação à grandeza de Deus, em relação à majestade de Deus? Nós ficamos assustados com essa guerra da Rússia e Ucrânia, com essa guerra do Irã e de Israel. Nós ficamos assustados com essas coisas. Aí no versículo 15 fala assim, que essas nações são um pingo que cai de um balde. O que é um pingo que cai de um balde? Você enche um balde d'água para poder lavar alguma coisa. Caiu um pingo. Vou ter que levar o balde para a torneira e vou ter que encher novamente, né, Kézia? Que aquele pingo d'água, ele vai fazer falta. São como um pingo as nações, como um pingo que cai de um balde, um grão de pó na balança. No versículo 17 fala, como coisa que não são nada, são como vácuo. Então está mostrando para nós que o nosso Deus, meus irmãos, Ele é maior que todas as coisas que foram criadas por Ele. Então as nações mais poderosas economicamente, belicamente, politicamente, elas não controlam a história. Essa guerra política, econômica, né? Agora Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos, Brasil, essa confusão toda que está rolando no mundo aí. Gente, Deus controla a história das nações. Deus é mais poderoso que as nações mais poderosas do passado, que as nações mais poderosas de hoje, e mais poderoso que as nações mais poderosas que ainda estão por surgir. E nos versículos 21 a 24, nos convida a pensar agora nos grandes líderes do mundo. Os faraós do Egito, os reis da Síria, os reis da Babilônia como Nabucodonosor, os reis medos e persas como Ciro, Dario, o grande rei grego como Alexandre, os Césares do Império Romano, os grandes reis, os conquistadores, os grandes militares da história humana, os presidentes, os primeiros ministros das grandes nações do planeta. O que são eles, Eric, comparados a Deus? O que são eles, Gabriel, comparados a Deus? Eles surgem e desaparecem, sobem ao trono, caem do trono. Mas o nosso Deus permanece absoluto, soberano, reinando. Então, Deus está assentado sobre a redondeza da terra. Deus está assentado sobre um alto e sublime trono. Deus está assentado na sala de controle do universo. Deus tem as rédeas da história nas suas mãos. A história das nações, a história dos príncipes está nas mãos de Deus. Esse Deus tão grande controla a história dos povos. Petra, Ele controla a história da sua vida. Para que você está desesperado? Para que ficar angustiado? O Deus que controla a história das nações e dos príncipes e governantes de todas as épocas, Ele controla a minha história. É claro que você lembra de Efraim, um dos filhos de Jacó. Ele teve um fracasso na família. Passou por uma derrota, uma vergonha, uma tristeza muito grande. Aí nasceu um filho. Ele colocou o nome do filho de Berias. Significava o quê? Fracasso. Lá no texto está que ele colocou o nome de Berias porque as coisas não iam bem em sua casa. Então ele pega, Cecília, o filho que nasce, ele coloca um nome de maldição. É fracasso. 2 filhos haviam morrido de forma trágica, foram assassinados, eram ladrões de gado. Então ele coloca o nome, esse é Berias. Esse vai ser mais um fracassado.
vai ser mais um ladrão de gado, vai ser mais um que vai ser assassinado. De tão desesperado que ele se encontrava. No entanto, de Berias veio o grande líder Josué. E José, 13 anos numa prisão, 13 anos de esquecimento. O moço que teve sonhos de grandeza, 13 anos esquecido na prisão, foi colocado como o grande governador do Egito. E o que falar de Moisés, né, diácono Renato? Moisés, 40 anos no deserto, toda a glória que ele havia conquistado se perdeu. E Deus o levanta para que ele fosse o grande legislador de Israel. Davi, né, que passou anos sofrendo perseguição terrível, cruel de Saul, veio a tornar-se o maior dos reis de Israel, se não o maior dos reis de toda a história da humanidade. Sabe o que a gente aprende com isso? Aquilo que parece fracasso hoje, pode ser vitória amanhã. Aquilo que é choro hoje, pode ser riso amanhã. Deus está no controle absoluto da história. Então, meus irmãos, os nossos sonhos, eles podem e serão renovados pela graça de Deus. E para nós encerrarmos aqui, o quarto ensino precioso que Isaías nos ensina nessa porção das Escrituras é sobre a grandeza de Deus em relação aos ídolos. Agora é algo mais pesado. A grandeza de Deus em relação aos ídolos. Bendito seja o nosso Deus pela sua palavra. Então, isso aqui não é coisa de crente, ou de protestante, ou de reformado, é coisa de Bíblia. Se é cristão, seja ele evangélico, católico ou qualquer outro, mas se fala que é cristão, então crê na Bíblia. E a Bíblia, o profeta Isaías, mostra a nós a grandeza de Deus em relação aos ídolos. Olha o versículo 19. Melhor ainda, leia comigo o versículo 19. Vamos ver juntos? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. Meus irmãos, talvez nenhum profeta tenha descrito de uma forma tão perfeita o engano da idolatria como fez o profeta Isaías. No capítulo 44, em casa, vocês leiam o capítulo 44, o profeta Isaías, ele vai usar a figura de um certo cidadão. O camarada sai de manhã com o machado na mão, ele vai para a floresta, derruba uma árvore, serra aquela árvore, pega uma tora, parte daquela árvore ali, ele usa e vai fabricar uma imagem. E ele coloca aquela imagem num oratório, num altar. E ele se prostra diante daquela imagem, como se aquela imagem pudesse fazer por ele alguma coisa. O absurdo da idolatria vem aqui, meus irmãos. Daquela árvore, ele pega outra parte, ele racha a lenha, ele coloca no fogo para fazer comida. Prestaram atenção? Parte da árvore, ele faz uma imagem, coloca num oratório, coloca no altar, se prostra diante da imagem que ele fez, para pedir socorro àquela imagem. E daquela mesma árvore, Renata, ele faz lenha, coloca no fogo para fazer comida. É a ilógica da idolatria. É o absurdo da idolatria. Mas até hoje, as pessoas se rendem à idolatria. As pessoas se curvam à idolatria. Fabricam de madeira. Ah, não faz mais de madeira, ok. Gesso ou outro material que for mais leve, que for mais resistente, que der um acabamento mais bonito. Bronze, ouro, cobrem de pedras preciosas e se prostram diante de alguma coisa feitas por elas mesmas, como se pudesse dar a elas aquilo que somente Deus pode dar. Meus irmãos, o que é uma imagem diante de Deus? O que é um ídolo de escultura diante de Deus?
Alguém diria: ah, mas eu não adoro imagens, eu não peço, eu tenho apenas como uma lembrança. Mas as Escrituras nos falam acerca disso, né? Não farás para ti imagens. Não é questão de você adorar ou deixar de adorar, ou venerar, ou ter como um parente uma foto de alguém, que não é nada disso. A proibição está em fazer a imagem. Só o fazer a imagem já é abominável. Se prostrar perante ela é mais horrendo ainda. A proibição está em fazer a imagem. O que é uma imagem diante de Deus? O que é um ídolo de escultura diante de Deus? Uma imagem tem que ser carregada, meu irmão, e Deus quer te carregar esta noite. Deus quer te carregar. Uma imagem precisa ser criada. Deus criou a mim e Deus criou a você. Uma imagem tem boca, tem olhos, tem pés, mas ela não fala, ela não vê, ela não anda. Deus fala, Deus está falando ao meu coração, ao seu coração. Eu preciso ter nele o meu refúgio, eu preciso ter nele a minha fortaleza. Deus vê o que se passa dentro de mim, Deus vê o que eu faço com os outros, Deus vê o pecado que eu cometo, Deus vê também as minhas lágrimas, Deus vê a sinceridade do meu coração arrependido. Deus anda. No livro do Apocalipse, João viu Jesus andando no meio dos candeeiros. Jesus estava andando em meio à igreja. Meus irmãos, Jesus está aqui nesse lugar. Jesus também está em sua casa com aquele que lá ficou. Jesus está com você em todos os momentos da sua vida. Jesus é o Emanuel. Jesus é o Deus conosco. E concluindo, nós somos voltados a uma pergunta para nós mesmos. Ando cansado, ando abatido, sinto que as forças me faltam nos momentos mais importantes da caminhada. Por que eu sou levado a essa pergunta? O versículo 27, gostaria que vocês lessem comigo, o versículo 27. Vamos ler juntos? Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Meus irmãos, por que escrever dessa maneira, se o povo não estivesse cansado? O povo estava cansado, o povo estava abatido, e no cansaço e no abatimento, nós costumamos inverter as coisas, nós trocamos os valores. O profeta Elias, cansado e abatido, escondeu-se numa caverna. Ele considerou consigo mesmo que estava sozinho, que todos haviam abandonado a Deus e só havia sobrado ele. O profeta Jonas, o seu abatimento, ele pediu a Deus para morrer. Não cometeu suicídio, porque ele entendia que Deus é Senhor da vida e da morte. Mas ele pediu para que Deus tirasse a sua vida. Então, tanto Elias como Jonas estavam num sentimento de abandono, de que Deus era indiferente à situação deles, de que Deus estava sendo injusto com eles. Será porventura que você não tem passado por este mesmo sentimento, que Deus te abandonou, que Deus é indiferente, que Deus tem sido muito injusto, que você não merece o que você está passando? Isaías descreve-nos que o abatimento do povo fez com que eles se confundissem acerca de Deus ser o seu refúgio e a sua fortaleza. Olha só, eles acusam Deus de indiferença. Eles diziam assim: o meu caminho está encoberto ao Senhor. Será que o meu caminho está encoberto ao Senhor? Eles acusaram Deus de injustiça. O meu direito passa despercebido. Será, Andréia, que o meu direito está passando despercebido? Deus é injusto desta maneira? Não é justamente, meus irmãos, o que acontece conosco muitas vezes? A angústia que bate no nosso peito, aquele sentimento de que estamos passando por um vale, uma angústia profunda, dor, sofrimento,
provas, enfermidades, problemas familiares. E Deus, onde está Deus? Por que é indiferente? Por que Ele não age? Então talvez nós levantemos, meus irmãos, a mesma pergunta que os discípulos levantaram a Jesus no mar da Galileia: Senhor, não te importa que pereçamos? Pode ser que você está fazendo essa pergunta também. Senhor, não te importa que eu estou morrendo? Não te importa que os meus pés estão resvalando? Não te importa que eu estou me desviando? A boa notícia, irmãos, é que Deus, Ele tem interesse no nosso problema. O versículo de número 28. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Então, Humberto, Isabela, Deus não está tão ocupado a ponto de não se interessar pelo seu problema. Deus não está cansado, Deus não está dormindo, Deus não está de viagem, Deus não está ocupado com outras coisas a ponto de não ter tempo para você. A boa notícia também é que Deus pode nos revigorar. Faz forte ao que não tem nenhum vigor. Falta vigor para você essa noite, meu irmão, minha irmã? Deus faz forte aquele que perdeu o vigor. Então a força que eu preciso, ela não vem de uma vida saudável. Tenha uma vida saudável, tá? Mas a força que você precisa não vem de uma vida saudável. A força que eu preciso não vem de músculos. Faça exercícios físicos. Frequente uma academia se você puder. Mas a força que você precisa não vem dos músculos. Ela vem de Deus. Ele é grande em poder. Ele é grande em majestade. Ele renova as forças. Então, Ele é aquele que está acima do universo, acima das nações, acima dos príncipes, acima dos ídolos. É o Deus que se importa, que faz forte ao cansado, que multiplica as forças daquele que não tem vigor. Ou seja, quando nós sentimos que estamos no fundo do poço, quando nós achamos que não tem mais chance para nós nos levantarmos, quando nós perdemos a esperança de nos reerguermos das cinzas, Deus nos toma em suas mãos, Deus nos levanta, Deus nos restaura, Deus faz um milagre em nossa vida. E o versículo 31 nos mostra que a força que precisamos, sim, ela vem de Deus. Todos conhecem o texto, vamos ler juntos? Mas os que esperam no Senhor, meus irmãos, diante desse texto tão precioso, onde está a sua esperança? Onde está o seu refúgio? Em quem você tem confiado? Quem é o seu Deus? Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Você precisa de renovar as suas forças essa noite? Você precisa de um refúgio verdadeiro essa noite? Você precisa de uma força maior para poder superar as forças que têm se levantado contra você? Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então o profeta faz uma comparação com uma águia. E aqui no versículo 31, ele apresenta 3 verbos. Ele usa aqui: os que esperam no Senhor têm as forças renovadas. Sobem, correm, caminham. A prova que as Escrituras são a palavra de Deus e não a palavra de um poeta, é que se fossem as palavras de um poeta, elas teriam sido colocadas em ordem invertida aqui nesse versículo. Um grande pregador, ele disse que esse texto, se fosse escrito por nós e não pelos autores inspirados por Deus, ele ficaria mais bonito o inverso. Ele deveria ser encerrado com a águia. O texto deveria ser assim: se nós fôssemos os autores não inspirados, né? Se nós quem escrevêssemos, ou se aqueles que escreveram, escrevessem sem a inspiração, o texto deveria ficar assim: mas os que esperam no Senhor
renovam as suas forças, caminham e não se fatigam, correm e não se cansam, sobem com asas como águias. Ou seja, é um crescente, caminha, corre e voa. Mas o profeta, ele fez o inverso. Sabe por quê, irmãos? A maioria de nós vai subir muito poucas vezes na vida. Alguns de nós vão correr, mas seremos poucos os que vão correr. Mas caminhar, todos nós vamos. Subir, nem todos. Correr, nem todos. Caminhar, todos nós caminharemos. O que drena as nossas forças é a rotina. O que drena as nossas forças é o dia a dia. Escola, prova, trabalho, criação de filhos. Pega filho na escola, leva filho para a escola. Rotina até na igreja. Vira a igreja domingo de manhã, domingo à noite. Rotina na igreja. Fazer a parte que nos cabe. O presbítero cuida da sua obrigação, o diácono cuida da sua obrigação, o grupo de música cuida da sua obrigação. E cada um cumpre o seu papel. Ou seja, fazer apenas aquilo para o que nós estamos escalados. Então, rotina na vida espiritual. Essa rotina cansa, essa rotina desanima, essa rotina rouba as forças, essa rotina tira o brilho dos olhos. Então, nós precisamos quebrar a rotina. E nós só conseguimos quebrar a rotina quando nós conhecemos a majestade, a grandeza do nosso Deus. Então, meus irmãos, Deus é maior que o universo, Deus é maior que as nações, Deus é maior que os príncipes, Deus é maior que os ídolos. Aí no versículo 25, a quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? O nosso Deus é incomparável. E Deus quer essa noite que nós nos espantemos, que nós nos maravilhemos, que nós exultemos, que nós o adoremos pelo que Ele é. Quando nós conhecermos a Deus como Ele é, nós seremos verdadeiramente um povo forte. Um membro de igreja firme, um oficial, um líder realmente preocupado com as coisas do reino do Senhor Jesus. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a conhecê-lo, a nos alegrarmos nele, a pôr os nossos olhos nele. Porque quando nós conhecemos esse Deus tão grande, também grande, Eusi, será a nossa atitude em relação a Ele. Amém? Vamos orar, irmãos.